gente? Tudo certo? Vamos lá. Pessoal, encerramos a matéria do primeiro bimestre. A partir de agora, matéria do segundo. Logo, matéria agora da primeira prova vai até essa primeira parte da teoria geral da prova. Então, não leva para provas ilícitas e qualquer assunto que venha depois disso, tá? Mas vamos trabalhar aqui, então, provas ilícitas e provas ilegítimas. Pessoal, embora a gente escute muitos, inclusive pela própria lei, muitos doutrinadores e a própria lei utilizam o termo provas ilícitas para se embasar em qualquer ilegalidade ou qualquer desvio da norma, Ada Pellegrini Grinover, ela traz dentro do gênero provas ilegais duas espécies de provas, né? Então ela vai trabalhar com provas ilegítimas e provas ilícitas. De acordo com ela, provas ilegítimas são aquelas normas que desnaturam um viés infraconstitucional. Então são aquelas normas, são aquelas provas que violam normas infraconstitucionais. Então de processo penal, processo civil, etc. Né? Que no nosso caso violaria normas de processo penal, normas de direito penal e das leis esparsas, né? A prova ilícita, a prova ilícita daí lesiona artigo de lei constitucional, né? Então, viola diretamente aspectos da Constituição, tá? É importante eu dizer que, embora tenha essa distinção aqui trazida pela doutrina da Ada Pellegrini, a própria lei não faz essa distinção, né? Então, o artigo 157, quando vai trabalhar ali a respeito da prova, ele trabalha apenas, são inadmissíveis, devendo ser desentranhada do processo as provas ilícitas. E nesse sentido de ilícitas, entendam as provas ilegítimas e as provas ilícitas. Então, aquilo que viola tanto a Constituição quanto mandamentos infraconstitucionais, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com provas ilícitas, né, de acordo com o artigo 157, entendam tudo aquilo que desnatura, que viola um artigo de lei constitucional ou infraconstitucional. É importante também a gente trazer aqui uma problemática. Muitas vezes a gente encontra alguns julgados dizendo que não houve violação direta à Constituição ou a mandamento infraconstitucional. É importante a gente dizer que mesmo uma ofensa indireta, né, então que não seja especificamente a literalidade daquele dispositivo de lei, ainda assim a gente pode considerar como uma prova ilegal, como uma prova ilícita, tá? Vejam que aqui eu estou usando esses termos como sinônimos, simplesmente por uma questão de referência à lei, tá? Não estou utilizando aqui um embasamento doutrinário. Estou utilizando aqui prova ilegal, ilegítima e ilícita no sentido como diz a lei, que agrega tudo em um pacote só, tá? A Constituição também vai dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então aqui corrobora aquilo que eu disse, que não precisa de uma ofensa direta, né? Basta aí uma ofensa indireta para que tenha essa ilegalidade, tá? Então a Constituição Federal já vai trazer a respeito dessa inadmissibilidade, tá? É fato que essa inadmissibilidade, como o próprio diz o Código de Processo Penal, significa o desentranhamento daquela prova dos autos. É importante, depois a gente vai entender que nos próximos slides a gente vai ter a prova ilícita por derivação, mas tudo aquilo que decorreu daquela prova ilícita deve ser desentranhada dos autos, né? Ou seja, deve ser retirada do processo, tá? Professora, e se aconteceu a ilicitude de uma prova em inquérito policial? O que vai acontecer? E aí, eventualmente, já teve uma sentença, né? O que vai acontecer? Tudo. Se a denúncia se originou de um inquérito policial que foi embasado por uma prova ilícita, ilegal, e houve eventualmente uma sentença, é óbvio que em sede de apelação, quando você, defesa, vai falar sobre isso,
é óbvio que toda ação penal ela tá nula, né? Então não serve para fins de decisão judicial, né? Então é um mandamento constitucional, há um mandamento judicial viciado, eis que baseado em uma prova obtida lá no inquérito policial de maneira ilícita, tá? O juiz poderia utilizar uma prova ilícita em benefício do acusado? Questão boa, né? Aqui a gente só tá falando de prova ilícita, prova ilegal, etc., sem trabalhar a respeito para qual lado essa prova foi feita. É óbvio que acredito que já venha na cabeça de vocês, quando a gente está trabalhando isso, algo que prejudique o réu. Mas e se for para beneficiar o réu? Essa prova pode ser utilizada? Sim, gente. Sim. Veja, tudo que o réu produz nos autos é para ele se defender. Quem tem um ônus de provar é a acusação. Logo, se eu, defesa, devo apenas inserir uma carga negativa a respeito daquilo que foi posto ao meu desfavor, eu posso produzir qualquer prova. Logo, gente, tanto que eu tenho direito ao silêncio, né? Aquela máxima, não posso produzir uma prova contra mim mesmo. É óbvio, eu nunca vou poder produzir uma prova contra mim mesmo. Então, tudo que eu for produzir vai ser ao meu favor. Professora, mas e se for uma prova ilícita? Isso pode ser considerado? A gente tem que entender que o objetivo da Constituição foi assegurar a ampla defesa do acusado. Se essa prova, feita de maneira ilícita, beneficiar o acusado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido que sim. A ilicitude, portanto, só gera um ônus prejudicial aos autos ao processo, quando produzido pela acusação. Pela aplicação do princípio da proporcionalidade e da consideração de que o processo penal tem o desiderato de fixar garantias para o acusado, isto é, trata-se de um conjunto de regras protetivas do réu, evitando a arbitrariedade da pretensão punitiva. Sim, ele já é a parte prejudicada dos autos, do processo. Ele já é, dentro daquela balança, o lado hipossuficiente, digamos assim. Então, ele já tem ali um lado que ele já começa perdendo, né? Digamos que nesse jogo eu já tenho menos cartas do que os outros, né? Então, menos cartas defensivas do que a acusação. Então, é óbvio que eu já começo por esse lado aí prejudicado. Então, por isso que é possível, sim, admitir que o acusado, que o juiz se utilize de uma prova ilícita em benefício do acusado, tá? E agora a questão por derivação, né? Prova ilícita por derivação. Vamos lá. O artigo 157 disse, a gente já leu, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Pessoal, a prova ilícita por derivação é como o próprio nome diz. É aquela prova que foi derivada de uma outra ilícita. Pessoal, vamos imaginar se no inquérito policial houve uma quebra de sigilo telefônico. Essa quebra de sigilo telefônico não teve autorização judicial. Logo, uma prova ilícita. Vamos supor que dessa interceptação telefônica houveram outras interceptações telefônicas. Porque vamos imaginar, eu liguei aqui pro Felipe, o cameraman. Eu liguei pro Felipe e conversei a respeito de uma fraude que a gente vai combinar aqui. Essa interceptação aqui, essa conversa aqui foi interceptada ilegalmente, sem autorização judicial. Na nossa conversa, quem estava nos ouvindo descobriu que a Joana também também estaria junto conosco nessa fraude. Intercepto a Joana, que vai ligar para Maria, sei lá,
né? Em uma cadeia, digamos assim, de conversas, né? Essa interceptação da Joana, vamos imaginar que ela tem autorização judicial, mas essa conversa originária aqui não teve. Essa interceptação feita da Joana com a Maria, etc., é válida? Não. Evidentemente que não. Porque ela derivou de uma prova ilícita, né? Então, a ideia que a gente tem que extrair aqui dessa prova por derivação é quando a gente só vai conseguir obter aquela prova, né? Aquela derivação por meio de uma prova ilícita, tá? Então, eu só consegui extrair, eu só consegui interceptar a Joana porque eu interceptei antes eu e o meu marido aqui, o Felipe, tá? Só por isso que eu consegui interceptar a Joana. Se não fosse essa conversa feita entre eu e ele, a gente não chegaria na Joana, tá? É isso que a gente tem que tomar atenção. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos algumas exceções à utilização da prova por derivação, como diz o próprio final do dispositivo, tá? Ó, o exemplo que eu dei a respeito da prova por derivação. Encontra-se um cadáver em cumprimento ao mandado de busca domiciliar, mas a informação do local em que o cadáver estava foi obtida por uma confissão mediante tortura. Veja, essa aqui é mais interessante ainda do que esse exemplo que eu dei, né? Então a gente encontrou um cadáver em uma busca domiciliar, mas essa busca domiciliar foi derivada de uma confissão mediante tortura. É óbvio que tanto a busca domiciliar quanto o eventual inquérito a respeito desse cadáver aí não vão poder ser utilizados, né? Badaró vai dizer: a posição mais razoável e que melhor garante os direitos fundamentais é aquela que reconhece a ilicitude da obtenção da prova se transmite as provas derivadas, que igualmente devem ser consideradas inadmissíveis no processo. Efeito reflexo da prova ilícita, né? Pessoal, isso é o quê? Aquela teoria norte-americana. Frutos da árvore envenenada. Tem gente que fala árvore proibida, mas quando fala árvore proibida eu sempre lembro de Adão e Eva, daí me buga um pouquinho assim, daí eu fico lembrando da história, eu perco o meu caminho. Então, frutos da árvore envenenada, né? Então, se temos uma árvore, a ideia é que se temos na árvore uma fruta envenenada, aquele fruto contamina todos os outros e acabamos perdendo tudo aquilo, toda aquela colheita, digamos assim, né? Seria essa lógica que com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Isso ok, vocês sabem, né? Agora, a exceção, quer dizer, as exceções. Podemos usar a prova derivada em 3 hipóteses, de acordo com a doutrina. Quando o vício é atenuado em razão do tempo, quando a prova obtida através de uma fonte independente e a prova nítida. No Brasil, o nosso Código de Processo Penal trouxe apenas 2 hipóteses, que foram descritas no dispositivo legal. Quando não evidenciado o nexo de causalidade entre as provas, quando as fontes forem independentes, ou seja, quando eu conseguir descobrir por outro jeito aquela prova. Vamos com calma. Vamos trabalhar primeiro de acordo com a doutrina. Então, a doutrina vai dizer, quando esse vício for atenuado pelo tempo. Vamos imaginar que entre a prova derivada e a prova ilícita haja um tanto de tempo que esse vício já perdeu o sentido. Esse vício originário aqui, essa ilicitude aqui, perdeu o sentido. É óbvio que aqui precisa da razoabilidade. Quando a gente fala aqui de uma confissão obtida mediante tortura, é evidente que isso não se esvai no tempo, né? A tortura, meu Deus, ela é algo grave e aqui a gente deve, evidentemente, se utilizar de uma proporcionalidade. Mas vamos imaginar que passou-se, assim, 10 anos e que a gente conseguiu ter essa prova derivada. É óbvio que esse vício se esvaiu com o tempo, tá? Esse que é o sentido. Esse vício se perdeu no decorrer do tempo. Independent source, ou seja, prova obtida mediante uma fonte independente. Vamos imaginar que
no mesmo exemplo da interceptação, tá? Mesmo exemplo. Eu liguei pro Felipe, essa ligação aqui foi interceptada de uma maneira ilícita. Mas, embora a gente tenha comentado sobre a Joana, que ia participar dessa nossa organização criminosa, vamos imaginar que outra pessoa ou outra fonte, qualquer elemento válida, né? Qualquer elemento válido, disse que a Joana ia cometer um determinado crime junto com Felipe e Maria Augusta. Logo, se houve algum jeito, se teve algum jeito... Oh, o cameraman tá dormindo. Acorda? Ai, Deus. Para de balançar a câmera. Se houve algum jeito de que haja o conhecimento a respeito da prática delitiva da Joana, independentemente dessa interceptação telefônica, então temos uma fonte independente. Então, se a Maria lá fez uma delação premiada, a Maria fez delação premiada e contou que a Joana estaria sim junto nessa organização criminosa entre Maria Augusta e Felipe, né, e outros sujeitos. É óbvio que não teve, digamos, diretamente uma busca única a esse elemento de prova ilícita, tá? Então, quando a gente conseguir obter por outros meios aquela prova, essa prova não vai ser considerada como derivada, porque ela não se derivou unicamente dessa prova ilícita, tá? E quando for uma prova nítida, essa prova nítida, né, não é utilizada aqui na nossa legislação processual penal, embora ela possa ser aplicada por algumas interpretações. O que é essa prova nítida? Quando, nitidamente, como o próprio nome diz, aquela prova existiu, né? Então, se aquela prova derivada, ela nitidamente existiu, né? Então, vamos imaginar, a gente teve um assalto. Esse assalto que aconteceu em via pública. E todo mundo ficou sabendo desse assalto. Todos os meios de comunicação noticiaram esse assalto. Mas acabou tendo mas anteriormente a isso, a gente sabe que teve uma prova ilícita em razão dessa. Nossa, péssimo meu exemplo. Esqueçam meu exemplo. Vamos imaginar nessa busca e apreensão, tá? Essa busca e apreensão, ela veio de uma prova ilícita, né? Logo, essa busca é ilícita. Mas vamos imaginar que na busca e apreensão a gente achou aquele corpo. E por muitas vezes, houve certos relatos a respeito de que aquele sujeito guardava corpos, né? Em várias redes sociais estavam se dizendo que aquele sujeito guardava corpos, né? Além disso, você estava investigando nitidamente o seu João, que morreu dia 2 de agosto de 79. Nossa, o corpo já teria sido desfeito, né? Tá, em 2 de agosto de 2017. Ninguém achava o corpo do seu João. E aí, chegando lá, a gente nitidamente viu o corpo do seu João. Vamos ou não vamos investigar esse homicídio? Essa possibilidade de homicídio? Vamos ou não vamos? Obviamente que sim, né? Então, vejam, a prova nítida tem essa ideia. Mas é importante a gente dizer que isso não foi incorporado em nosso ordenamento jurídico, tá? Esse tantinho aqui. Embora seja possível a gente conseguir ver em alguns julgados que essa utilização da prova nítida acaba sendo aplicado para que você consiga condenar, enfim, utilizar aquela prova, aquele elemento de prova, né? Então, embora não tenha sido incorporado em nosso ordenamento jurídico, acabam, às vezes, aplicando ali, às vezes sem necessariamente colocar a teoria, mas coloca aquela ideia da prova nítida, sabe? Então, acaba se tendo isso. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem, quando não evidenciado o nexo de causalidade entre as provas, né? Então,
Vamos imaginar que não há nexo nenhum entre essa interceptação telefônica com a interceptação telefônica feita da dona Joana, né? Vamos imaginar que não tem sentido, né? A gente nem comentou sobre a Joana. Aí a gente nem tem derivação. Ao meu ver, o que o dispositivo de lei disse foi algo meio óbvio. Aí não é derivação. Se a gente não comentou sobre a Joana e a Joana foi interceptada, a interceptação da Joana derivou da nossa? Não, né? Não. Então, ao meu ver, quando a lei diz quando não há nexo de causalidade, é porque sequer derivação há, né? E quando as fontes forem independentes, aquela mesma lógica, né? Então, se por algum outro meio a gente ficou sabendo que a Joana, as autoridades ficaram sabendo que a Joana ia participar dessa fraude, desse crime, dessa organização criminosa, tá? Então, fonte dependente a gente consegue extrair por outro elemento de prova, tá? Por outra fonte de prova, perdão, não elemento de prova, por outra fonte de prova. Então, um delator que foi lá e comentou, uma busca e apreensão que acabou sendo feita, uma confissão, às vezes, né? Então, a gente conseguiu obter por outras fontes de prova que não daquela prova ilícita, tá? Beleza, gente? Acabamos a matéria de provas, tá? Vou dar alguns textos aí pra vocês lerem. E esse aqui já é matéria do segundo bimestre, tá? Então, beijo pra vocês. Até!